Paralisia do sono. Você já teve esta experiência? Há milhares de pessoas que relatam terem tido experiências um tanto assustadoras com o fenômeno que ocorre quando estamos dormindo, a paralisia do sono. Na verdade, tudo acontece quando acordamos e logo observamos que estamos presos dentro de nosso próprio corpo. E assim, tentamos nos mover, porém sem êxito. O resultado é algo bastante perturbador. E assim, muitas pessoas acabam tendo experiências um tanto desagradáveis por conta deste fenômeno. Mas o que de fato seria isto? Algo relacionado à nossa saúde ou algo relacionado ao mundo espiritual, bem como o ataque de demônios? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final, se tiver coragem. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. O mundo que vivemos é rodeado de inúmeros mistérios e fenômenos inexplicáveis. Alguns destes fenômenos a ciência por vezes tenta explicar, porém, a grande parcela de casos misteriosos e indecifráveis ainda persiste, e um deles são os fenômenos que ocorrem por conta da paralisia do sono. A neurociência explica que quando dormimos, nosso corpo entra em um estado de atonia muscular, um mecanismo de defesa do corpo que impossibilita o indivíduo de se movimentar enquanto se está em estado de sono. E assim, a explicação científica para a paralisia do sono, então, seria o fato da pessoa ter acordado, mas ainda estar em um estado de atonia muscular. Ou seja, despertar-se do sono e ainda permanecer com o corpo dormindo. Porém, a ciência não consegue explicar o que seriam os estranhos fenômenos que muitas pessoas experienciam por conta destas paralisias. Seria um delírio fisiológico ou algo a mais, oriundo do mundo espiritual? Sabemos que muitos dos fenômenos da paralisia do sono provêm de ordem física, fisiológica, bem como de alterações químicas do organismo. E muitas vezes, nesta experiência não exista nada de sobrenatural. Porém, em determinados casos, a paralisia do sono é ocasionada por intermédio de fatores espirituais. As Sagradas Escrituras da Bíblia dizem que existe uma grande batalha espiritual travada contra a humanidade. E certamente, muitos seres trevosos, tais como os demônios, podem sim atacar uma pessoa quando se está dormindo. As Escrituras Sagradas afirmam que durante a noite muitos podem ser aterrorizados. Porém, aquele que deposita sua confiança no Deus Altíssimo, nenhum mal lhe sobrevirá. Pois conforme é descrito no livro de Salmos, capítulo 91, versos 5 e 6 diz: que a pessoa que confia no Senhor não terás medo de espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Muitas pessoas relatam que durante as paralisias se sentem sendo observadas por vultos negros, bem como seres das sombras.
Em alguns casos, estes ficam parados em locais específicos do quarto e, por vezes, estes seres se aproximam das pessoas, encarando-as cara a cara. As pessoas que têm esta horripilante experiência, após acordarem, se sentem arrepiadas, com um sentimento de presença de algo dentro do quarto e, por vezes, podem apresentar um grande cansaço. Tudo isto se deve a uma característica de um espírito obsessor ou alguma entidade que esteja vampirizando a vítima a fim de roubar sua energia. Pois sabemos que todos nós temos pontos energéticos em nosso corpo físico e astral, chamados chakras. E muitos seres trevosos, por vezes de forma oportunista, podem extrair a energia de um indivíduo desprotegido, seja por meio deliberado da própria vontade da entidade ou enviada por intermédio de magia negra. É tão sério a questão da energia ser extraída que a desordem causada nos chakras por estes seres ocasionam problemas de ordem física, psicológica, bem como espiritual. Por conta disto, é importante a prática da oração antes de dormir, bem como solicitar a presença da proteção dos anjos de Deus. Alguns relatos dizem que a paralisia do sono se devem a abduções extraterrestres, seres de civilizações mais avançadas que estariam efetuando experiências com determinados indivíduos aqui na Terra. Experiências tanto de ordem física como espiritual. As abduções, como se pensava, não ocorrem somente nos planos físicos da matéria, mas sim nos planos espirituais. E esta, então, seria um dos motivos de tais paralisias do sono. Outra explicação para o fenômeno da paralisia do sono, que muitos denominam como catalepsia projetiva, é quando nosso corpo astral, ou seja, nosso psicossoma, se desloca alguns centímetros apenas, e assim está meio dentro do corpo e meio fora, experimentando alguma consciência e sentimento do corpo físico, mas num estado que parece um sonho. É uma sensação que por vezes se torna muito desagradável, pois a pessoa chega a pensar que está morta. Tenta-se controlar o corpo, mexer algum membro, mas esta está impossibilitada de fazê-lo. Porém, existe uma outra explicação, a mais antiga e popular do folclore brasileiro, sobre a paralisia do sono, que é a tal conhecida pisadeira. Segundo a lenda, a pisadeira, ou também chamado de pesadeira, é um espírito de uma mulher que sobe no abdômen das pessoas quando estas estão dormindo. Geralmente, estaria este fenômeno associado a pessoas que se deitaram com a barriga cheia após se alimentarem, e isto seria uma das explicações. Porém, há quem diga que tenha sido visitado pela pisadeira e assim descreve sua bizarra aparência. É dito nos relatos que a tal mulher que assombra a muitos pela madrugada é descrito sendo magra, com dedos compridos e secos, unhas enormes, sujas e amareladas. Suas pernas são curtas, cabelos desgadelhados, nariz enorme com muito pelos, semelhante a um gavião. Seus olhos são vermelhos como fogo, malignos e arregalados. O queixo é revirado para cima e a boca sempre escancarada. Seus dentes esverdeados. E além de tudo isto, é dito que a pisadeira possui uma gargalhada estridente e horripilante. Eu mesmo, em certa época da infância, já experienciei vários tipos de paralisia do sono. Agradeço a Deus por nunca chegar a ver tal aparição assombrosa como é relatada da pisadeira. Porém, em alguns casos, cheguei a observar vultos, sentir o toque de mãos e até mesmo pessoas sentadas ao meu lado. Porém, tudo isto começou a sumir quando eu invocava o nome do Senhor Jesus Cristo.
Em determinados casos, quando estive paralisado, de forma mental mencionava o nome do Senhor Jesus Cristo. A tal paralisia acabava. Conclui-se que era um fenômeno de ordem espiritual. As Sagradas Escrituras dizem que nenhum nome dado há entre os homens, debaixo do céu, a salvação, a não ser no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Invoque-o, este nome tem poder. E você, já teve alguma experiência de paralisia do sono? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. Curta e compartilhe, e caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!